Bom dia, meus irmãos, passando para deixar mais uma mensagem para o coração de vocês. Irmãos, eu fui questionada, por algumas pessoas, com sinceridade, se a questão de perdoar, mas não deixar a pessoa se aproximar novamente, se realmente isso era perdoar, né? Eu quero dizer para vocês que perdoar não é esquecer, né? Perdoar é, inclusive, lembrar, mas lembrar sem raiva, sem mágoa, né? Entender que aquilo ali, infelizmente, foi uma falha do irmão, ou mesmo do comportamento dele, mas que nada tem a ver com você. Então, perdoar é lembrar sim, mas lembrar sem mágoa, sem raiva. Conviver já é outra história. Por quê? Porque tem muitas pessoas que praticam mal e até num determinado momento se arrependem, mas não mudam de atitude, elas continuam ferindo e vão continuar ferindo, porque muitas vezes ela perde desculpa pela conveniência, mas não por arrependimento em si. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, que se encontra lá no livro de Neemias, que é a história de Neemias, na reconstrução, de Judá. Você vê que Neemias, ele se entristece, ele consegue, o favor do rei, porque a mão de Deus estava sobre Neemias. E Neemias vai lá, com a permissão do rei, e vai trabalhar na reconstrução de Jerusalém. Só que nem todos viam isso com bons olhos, Há alguns que se incomodavam. Por quê? Porque tem pessoas que não, simplesmente, nem fazem, nem querem que você faça o bem. E aí, o que é que acontece? Ele encontrou resistência em Tobias, em Gesem e Sambalate, Foram pessoas que lideravam, outras pessoas também para colocar oposição ao trabalho de Neemias. E aí foi com muita dificuldade, que Neemias continuou a reconstrução. Por quê? Porque eles sempre estavam tentando atrapalhar, e não só com palavras, discussões, não. Era realmente criando armadilhas. Tanto que quando Neemias estava trabalhando nessa reconstrução, era uma mão na massa, trabalhando, reedificando, e uma mão com a espada para se defender. Para você ver como era, a oposição era forte. E aí, após algum tempo, após todas essas dificuldades, e sabe quando o bolo tá pronto e todo mundo quer vir comer? Pois é, ninguém veio ajudar, mas quando tá pronto vem todo mundo comer? Pois é, Neemias tinha conseguido, com a ajuda de muitos irmãos, a reconstrução do templo, coisa e tal, e teve que voltar, para se apresentar diante do rei, que havia permitido, ele fazer, essa reconstrução do templo e de toda Jerusalém, e dos muros de Jerusalém. E aí, irmãos, com o passar do tempo, quando Tobias, retornou e tomou conhecimento, sabe o que havia acontecido? Um dos sacerdotes, Eliasibe, ele tinha se aparentado, com Tobias. Tobias, aquele que estava oferecendo resistência, na reconstrução de Jerusalém. E aí, sabe o que é que o sacerdote permitiu? Que numa das câmaras, lá no templo, onde se guardavam as ofertas, ao Senhor, ele pudesse estabelecer sua morada. Olha só que coisa, Ao ver humano, nosso ver limitado, ele perdoou, tanto que permitiu, ele foi bondoso, foi generoso. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, as trevas não podem habitar com a luz, entendeu? É simples assim, doa quem doer, mas a verdade é essa. Tobias não tinha nada de arrependimento, Tobias só estava ali porque ele foi favorecido, entendeu? E quando Neemias tomou conhecimento, foi tal a indignação dele, sabe o que ele fez? Ele expulsou Tobias, jogando os móveis da casa dele para fora da câmara onde ele havia se instalado. E aí Neemias pede que seja feita a purificação do ambiente onde ele estava, para poder ser trazido novamente as ofertas que eram feitas na casa de Deus. Tá vendo aí? Então, perdoar é uma coisa, conviver é outra totalmente diferente. E tem pessoas que não dá para conviver. Sabe por quê?
é porque nós somos melhores do que ela, não. É porque não há nelas arrependimento, né? Uma pessoa que não se arrepende, gente, é uma pessoa implacável. Porque é aquela pessoa que sempre vai acreditar estar certa. Uma pessoa que não volta atrás diante dos seus erros é uma pessoa extremamente perigosa. Porque se ela não tem cuidado com si próprio, que dirá com os demais, entendeu? Então, por isso que não é viável, não é favorável que você habite novamente com o inimigo. Por quê? Porque por um certo momento ele pode até ter feito as pazes com você, por conveniência, mas não por arrependimento. É claro que cada caso também pode ser que sim, que haja um arrependimento verdadeiro, mas aí a gente vai ver pelo comportamento, pelo testemunho de vida daquela pessoa. Então, antes de você achar que perdoar é ser bonzinho demais, colocar dentro da sua casa, cuidado para você não estar colocando, né, uma pedra de tropeço dentro da sua casa para causar destruição, não só na sua casa, no seu lar, mas na sua vida. Então, perdoar sim, né, mas separar até que realmente a pessoa prove que realmente houve uma transformação na vida dela. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, né? Que você possa perdoar e lembrar como um infeliz acontecimento. Mas cuidado ao se aproximar demais, porque se não houve arrependimento sincero, você pode novamente e cair de uma forma pior do que da primeira vez. Então, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, né? Hoje, sexta-feira, para alguns vai ser o último dia de trabalho, para outros ainda vai ter o dia de amanhã para estar trabalhando, né? O dia de sábado aí para estar trabalhando. Que Deus te abençoe também, que Deus te proteja, né? E que esse final de semana seja um final de semana para você de bênção, de paz e de reflexão. Se você for o que fez algo errado, se arrependa. E se alguém fez algo errado com você, perdoe. Mas fique tranquilo, você não precisa colocar ele debaixo do seu braço novamente, a menos que ele realmente tenha mostrado arrependimento sincero. Que Deus te abençoe e Deus te proteja. Até amanhã. Tchau, tchau.